É, eu quero falar agora para você um pouco sobre o problema do terrorismo, né? Isso aconteceu agora na França e vem acontecendo com frequência e muito infelizmente vai acontecer com mais frequência ainda. Eu pontuei aqui alguns aspectos, fazer aqui alguns apontamentos para que você possa direcionar sua pesquisa, possa direcionar os seus estudos em livros e particularmente, como eu tenho recomendado muito, na internet, porque você tem mais facilidade de encontrar diversas versões, né? Inclusive você vai encontrar versões que de alguma forma vão justificar esse tipo de atitude, esse tipo de conduta criminosa, e eu vou até te mostrar aqui como é que é o projeto do novo Código Penal que está em trâmite no Congresso, né? O terrorismo ele sempre teve uma certa dificuldade, realmente, o chamado terrorismo moderno. Ele sempre teve uma certa dificuldade em ser definido, porque ele nasce de duas vertentes aparentemente opostas, né? Ele nasce da vertente Estado, a partir da Revolução Francesa, né? Com Danton e Robespierre, aquela perseguição, aquela onda de uso da guilhotina, que até hoje os historiadores não têm certeza de que se foram 10 ou 20 mil pessoas guilhotinadas por perseguição política, né? Revolução Francesa e Iluminismo, que as pessoas costumam elogiar aqui no Brasil, então, os livros de ciência política costumam botar a Revolução Francesa e o Iluminismo como uma coisa assim maravilhosa, que trouxe a razão para o Ocidente, etc, etc, e, enfim. E por outro lado, o terrorismo também tem a sua vertente, a sua nascente no chamado movimento anarquista nihilista, né? Bakunin foi um dos grandes incentivadores, doutrinadores, né? Eu recomendo que você leia o livro de Bakunin, você encontra em PDF na internet, que você leia o livro Deus e o Estado. Esse livro é muito importante para você entender a essência da filosofia revolucionária. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse livro, né? Mas eu recomendo que você leia esse livro, né? Deus e o Estado, de Bakunin. Lá você vai ver porque quem é o grande ícone, né? Lúcifer, o grande ícone dos revolucionários, da origem, o Lúcifer como o primeiro grande revolucionário, porque que depois você vai entender porque que Saul Alice dedica a obra dele a Lúcifer, né? Você vai ver que todos esses movimentos revolucionários estão diretamente vinculados a uma política contra o cristianismo, contra a sociedade judaico-cristã, contra a moral cristã e, por conseguinte, destruir a sociedade moderna ocidental. Importante você ler determinados livros para você entender o que está acontecendo. E a partir daí, você vai poder entender, né, como é que eles vão criando uma espécie de uma racionalização filosófica para justificar aquela atitude de causar terror, né? Isso é muito importante. Durante os anos 70, 60, 70, nós tivemos aí uma onda de movimentos terroristas que tiveram também suas repercussões aqui na América Latina, particularmente nas organizações terroristas que atuaram aqui, financiadas pela Rússia e pela China, principalmente, Albânia, etc. Mas nós tivemos uma onda de terrorismos durante os anos 60 e 70 que estavam claramente fundamentadas, digamos assim, num marxismo ortodoxo, né? Aquele marxismo interpretado ao pé da letra, né? E principalmente numa versão maoísta e na versão trotskista e na versão leninista, né? Anos 90
parecia que esse terrorismo tinha acabado. Parecia que o problema não era mais o terrorismo. O crime que ganha destaque no cenário nacional, nos cenários nacionais e no cenário político, passa a ser o tal do crime organizado. Né? Pouco a pouco começa a aparecer aí aquele radicalismo islâmico, né? O Talibã, a Al-Qaeda, e aí o Bin Laden, e aí o pessoal começa a questionar, poxa, vem cá, surgiu de novo o terrorismo, só que agora o terrorismo é de fundo religioso, e aí surge uma nova dificuldade de como definir esse terrorismo. Né? Isso tudo sempre se refletiu, de certa forma, no direito penal, porque para se chegar a uma tipificação era preciso primeiro entender esse fenômeno. Como era um fenômeno muito alargado, particularmente os tipos penais terminavam por se tornar tipos penais muito abertos e muitas vezes com dificuldade, em função do princípio da taxatividade, a dificuldade de enquadrar aquele indivíduo, aquela conduta num tipo penal. Esse foi um desafio que todos os ordenamentos jurídicos, particularmente ocidentais, passaram, mas o pessoal buscou resolver e resolveu. Nós é que ficamos aqui com aquela moda de que a Lei de Segurança Nacional é coisa da ditadura e que ela não tem validade, enfim, ela não tem legitimidade, e fica aquela discussão neo-esquerdista dentro do direito, querendo fragilizar os instrumentos e instituições que nós temos para combater esse tipo de problema. A começar também porque aqui no Brasil aparece uma tal de uma versão do problema social que chega a atingir, inclusive, o incêndio a ônibus. Se você for analisar as doutrinas internacionais, eu recomendo que você não fique aqui pelo Brasil, busque as doutrinas internacionais, não só de países estrangeiros, mas as discussões mesmo no direito internacional, das instituições que fazem parte desse universo, você vai ver que há uma certa dificuldade, como eu disse antes, em função da origem do terrorismo, ser tanto a ideia de uma revolução como a ideia de uma opressão de Estado, há uma dificuldade de se chegar a um consenso em termos de tipificação. Entretanto, dentro da doutrina, há determinados pontos pacíficos. Atingiu população civil, causou terror em população civil, é terrorismo. Eu sempre olhei com muita estranheza essa ideia de incendiar ônibus para contrariar a ordem de uma autoridade, para uma ordem de uma autoridade ser tratada como problema social e não ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional com o tipo penal de terrorismo que está lá no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Né? Mas com essa onda esquerdista, neomarxista, gramsciana no Brasil, isso fica muito claro por que dessas interpretações. Né? Evidentemente que são grupos treinados, chamadas forças paramilitares, são grupos treinados. Agora aí vem a pergunta, né? Esses grupos são treinados por quem? Aí vem uma pergunta muito importante, porque eu quero que você entenda algo que eu acho muito, muito precioso para você entender o fenômeno tanto do terrorismo como do tráfico de drogas, como eu já falei em outros vídeos. Tanto o tráfico de droga como o terrorismo é hoje uma nova forma de exercer a Guerra Fria. Tá certo? Então, existem países que treinam grupos terroristas para atingir países. Tem países que têm os seus serviços secretos, os seus serviços de inteligência, treinando e orientando, inclusive selecionando os adeptos para compor determinados grupos, para atingir determinados países inimigos. Então, reduzir o fenômeno do terrorismo àquele grupo, como se fossem pessoas loucas, desvairadas, movidas por ideologias radicais, etc., etc., é reduzir um fenômeno muito mais abrangente, muito mais complexo.
e com isso você perde a capacidade de entender essa complexidade e essa profundidade do fenômeno em questão. Daí porque surge também o chamado novo terrorismo, né? Porque se antes o terrorismo ele estava baseado nessa concepção, como eu falei, do marxismo ortodoxo, particularmente na versão leninista, trotskista e maoísta, o Sendero Luminoso aqui no Peru, né, radicalmente maoísta, então, como exemplo, surge um novo terrorismo que aparentemente está baseado em concepções religiosas, particularmente o islamismo. Né? Bom, mas quando a gente começa a futucar, estudar e verificar, a gente começa a perceber que não é simplesmente o islamismo, não é simplesmente usar uma religião para justificar o crime, né? Mas é também uma política articulada internacionalmente. Aí nós voltamos à questão, né, da chamada nova ordem mundial. Né? Há uma visível destruição de uma velha ordem, tentando se recompor uma nova ordem. Destruir o que existe dentro dessa concepção revolucionária é bom. Tudo é melhor do que o que existe. Então, destruir o que existe, causar o caos, inclusive, é necessário para destruir o que existe e rumar para uma nova ordem que ninguém sabe o que é, mas na visão revolucionária, não é igual ao que existe, é melhor, é o bem, é o bom. Então, é importante você entender essa lógica, e essa lógica hoje ela está sendo capitaneada por uma organização chamada Organização das Nações Unidas, que está fomentando uma doutrina que não foi criada por ela, mas que foi abraçada por ela, que é a doutrina do multiculturalismo. Você pode encontrar isso no relatório do PNUD 2004 em PDF na internet, e lá você vai ver a ONU expor essa doutrina. Esse multiculturalismo, vou falar aqui muito também resumidamente para que você tenha uma orientação para a sua pesquisa. O multiculturalismo é uma mega doutrina marxista, né, aonde você vai misturar, você vai juntar pessoas opostas, né, é uma mega aplicação da dialética revolucionária hegeliana marxista, aonde você vai juntar, aproximar pessoas completamente opostas no sentido cultural, no sentido de valores, exatamente para gerar o conflito. Né? Não precisa ninguém dizer que muçulmanos e cristãos têm valores bem diferentes e que se você juntar vai ter briga como tem briga há mais de 1000 anos com relação a isso. Porém, como o interesse é destruir a sociedade europeia, que é a matriz da sociedade moderna judaico-cristã, então você vai logo naquela fonte ali, naquele alvo, naquela nascente, e você introduz pessoas que você sabe que essas pessoas vão revolucionar. Você sabe que essas pessoas não vão se adequar àquele modo de vida, daí porque a política também censuradora e repressora do politicamente correto. Se você falar do imigrante, você está falando, né, você é preconceituoso, você é xenófobo, você é racista. Então há toda uma campanha da mídia e do meio acadêmico para lhe forçar a ficar calado e aceitar que o seu país seja invadido por pessoas de cultura diferente e que vão impor neste seu país a cultura deles. E você vai ter que aceitar. Se você não aceitar, o criminoso vai ser você logo por racismo ou por xenofobia. Então, esta nova composição geopolítica, né, e que eu quero aqui lhe apresentar muito resumidamente, como eu disse, na forma de apontamentos, para que você possa pesquisar sobre isso. E é nesse quadro geopolítico
que os atentados terroristas estão acontecendo e eles vão continuar acontecendo, porque o objetivo é causar terror, é minar a resistência das pessoas, é criar uma vida sem sentido para que o ditador possa aparecer. Para que a nova ordem mundial, como eu já disse várias vezes, que é uma ordem autoritária, possa aparecer, as pessoas se concretizar, as pessoas têm que estar desgastadas, o moral baixo, humilhadas, até mesmo angustiadas e amedrontadas, pedindo por um líder salvador. Então fique atento para isso. Por fim, eu quero lhe mostrar aqui, como uma coisa não é brincadeira, eu quero lhe mostrar aqui no projeto que está no Congresso do nosso novo Código Penal, que eu quero muito, peço a Deus que não seja aprovado, mas está aqui no capítulo 8 dos crimes contra a paz pública, né? No título 8, capítulo 1, do crime do terrorismo. Terrorismo, nesse código, nesse projeto, você pode baixar na internet também, você bota lá, projeto Novo Código Penal 2012, e você vai baixar o projeto completo. Você vai lá no artigo 239, que é onde está o nome em iuris, né, a tipificação de terrorismo. Como ela é uma tipificação muito ampla, né, ela envolve incisos, parágrafos, né, eu não vou ler toda ela para você, né, mas existe aqui, né, causar terror à população mediante condutas descritas nos parágrafos desse artigo quando tiver por fim forçar autoridades públicas nacionais ou estrangeiras ou pessoas que ajam em nome delas a fazer o que a lei não exige ou deixar de fazer o que a lei não proíbe. Ou seja, enfrentar uma ordem legal, legítima de uma autoridade, né? Tiverem por fim recursos para a manutenção de organizações políticas ou grupos armados, preste bem atenção nisso, civis ou militares, né? Toda hora o pessoal do MST, líderes sindicais estão ameaçando ir para as ruas fazer trincheiras armados, né? Preste bem atenção onde é que a gente vai chegar. Sequestrar, usar ou ameaçar, transportar ou guardar qualquer objeto explosivo, né? Sabotar funcionamento ou apoderar-se com grave ameaça ou violência de pessoas, controle total, parcial ou ainda que de modo temporário de meio de comunicação, transporte, portos, aeroportos, ferrovias, enfim. E o que há de mais interessante aqui, que eu quero que você preste bem atenção quando você for consultar esse projeto na internet, que é a exclusão de crime que está prevista no parágrafo 7º desse artigo, e que diz o seguinte: não constitui crime de terrorismo, ou seja, todo esse elenco de tipificações penais deixam de existir como crime, não constitui crime de terrorismo a conduta individual ou coletiva de pessoas movidas por propósitos sociais reivindicatórios. Ou seja, imagine você a responsabilidade disso aqui. Desde que os objetivos e meios sejam compatíveis e adequados com a sua finalidade. O que é isso? O que o Movimento Sem Terra faz nas fazendas é terrorismo ou não? Bom, aqui, interpretando aqui, grosso modo, eu tenho certeza que já vai haver entendimento, principalmente pelas cortes bolivarianas, de que não é terrorismo destruir instalações, inclusive de fazendas, empresas, por conta de que a reivindicação é social, reforma agrária. Então você preste bem atenção que essa questão do terrorismo, ela causa esse pânico, ela causa essa tristeza em todos nós, esse pesar em todos nós, mas pesquise sobre isso, porque esse problema do terrorismo e do crime organizado, particularmente crime organizado, tráfico de droga, isso não é brinquedo. Não porque causou ali um ato, tá? E todo esse conjunto de atos, a intenção é criar o caos,
para destruir uma ordem. O que vocês estão assistindo é um novo modelo de Guerra Fria. É um novo modelo de guerra entre países para ver quem vai tomar a posição central do planeta. Tá certo? Quem vai tomar o controle da chamada nova ordem mundial. Por favor, não pensem que isto é teoria do complô. Parem com isso. Estudem isto que eu estou aqui, esses apontamentos que eu estou fornecendo a vocês, porque isto é uma coisa muito séria. Inclusive tratando-se dessas questões quando relacionadas aqui ao nosso Brasil. Muito obrigado pela sua atenção.